e sétimos anos, tudo em ordem, tudo certo? Professor Diogo, novamente solicitando licença para adentrar pela tela da sua TV, aí nos seus lares, junto com os seus familiares, manifestando um bom convite para o nosso diálogo de matemática de hoje. Olha só a nossa proposta de aula. E hoje nós vamos trabalhar aqui o seguinte tema: retomando estudos a respeito das sentenças matemáticas que nós chamamos de equações, para cumprir o seguinte objetivo: ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Não diria somente inclusive, mas principalmente. E para isso, você precisa da organização impecável do seu caderno de matemática. Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo rápido de organização para você. Adentrando no tema de retomada de hoje, perceba comigo. Em matemática, diversas situações podem ser expressas de diferentes maneiras. Aritmeticamente, geometricamente, algebricamente, que é o foco da nossa discussão, das nossas últimas aulas que nós estamos tendo aqui, Como, por exemplo, em linguagem aritmética, adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo em diferentes contextos, e linguagem algébrica, representando situações que você tem um número que você não conhece. Lembre-se que para representar matematicamente um número que você não conhece, você vai utilizar uma variável. Você tem 26 letras no seu alfabeto que você pode realizar essa representação. E quando se trata de uma importante sentença matemática que você chama de equação, ela é uma incógnita na relação de equivalência. Beleza? Esse processo caracteriza-se como elementar na transcrição de uma linguagem para outra, nas diferentes representações matemáticas. O primeiro convite de lembrete que nós temos aqui agora é justamente essa transcrição. Vamos transcrever? Veja comigo. Traduza para a linguagem algébrica as seguintes sentenças. Lendo comigo. O dobro de um número racional y somado com 3 equivale a 21. Como que nós iremos representar algebricamente essa sentença escrita? A diferença entre o triplo de t e 5 é igual a 13. O quádruplo de m somado com o seu quíntuplo, seu pronome possessivo, que indica posse. Se nós estamos utilizando a incógnita m, o seu quíntuplo é o quíntuplo dela, referindo-se à mesma incógnita, à mesma quantidade desconhecida. Beleza? Equivale a 18. E a metade de x menos o seu quadrado, com a mesma significação já discutida, é equivalente a menos 380. Agora você vai ter um tempo para registrar cada uma dessas sentenças e representar algebricamente. Tempo para você!
Transcrevendo para a linguagem algébrica cada uma das sentenças. Veja analiticamente comigo. O dobro de um número racional y. Dobro, ideia multiplicativa, 2 vezes. Somado com 3 equivale a 21. Denominação somado é a operação da adição indicada pelo sinal de mais. Equivale a é o mesmo que dizer é igual a. Portanto, podemos escrever 2y mais 3 igual a 21. Perceba que o que está escrito no português, o dobro de um número racional y somado com 3 equivale a 21, é o mesmo que está representado algebricamente. Lendo comigo novamente. O dobro do número y somado com 3 é equivalente, é igual a 21. Me acompanha na primeira? Tudo certo? Segunda, a diferença. Diferença é o resultado da operação da subtração, indicada pelo sinal de menos, né? Entre o triplo de t, ideia multiplicativa, 3 vezes t, e 5 é igual a 13. Portanto, tem-se 3t menos 5 igual a 13. Ou seja, a diferença entre o triplo do número racional t e 5 é igual a 13. Certo? Próxima. O quádruplo de m somado com o seu quíntuplo, seu, dele, do mesmo valor representado pela incógnita m, equivale a 18. Portanto, podemos escrever 4m mais 5m igual a 18, certo? E depois, a metade de x, representação racional fracionária, x sobre 2, menos o seu quadrado, menos x ao quadrado, a segunda potência, expoente 2, equivale a, é igual a, menos 380. Me acompanha nas representações? Recorda comigo, nesta retomada de conceitos, a linguagem algébrica trabalhada aqui? Beleza! Olha a próxima! Toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido
chamada de incógnita é uma equação. Perceba que para termos uma sentença matemática que a gente chama de equação, dois elementos são primordiais: a igualdade, sinal de igual, e a incógnita. Veja comigo. 2k menos 6 igual a 14 é uma equação. Por quê? Porque nós temos sinal de igual e nós temos a incógnita k. Beleza? 3p mais 3 igual a menos 6 é uma equação, porque nós temos a igualdade e temos a incógnita p, certo? 5 mais 9 igual a 14 não é uma equação. Por quê? Porque apesar de termos a igualdade, perceba que nós não temos número desconhecido, não temos incógnita, certo? 2a menos 10 menor que 22 não é uma equação. Apesar de termos a incógnita a, perceba que nós não temos uma igualdade, mas sim uma desigualdade. 2a menos 10 é menor que 22. Certo? Esta tela é importantíssima que você faça o registro de análise na organização do seu caderno, retomando conceitos. Tempo para você! Diante do conceito retomado de equação, adentremos na próxima proposta. Veja, é uma equação exceto, ou seja, nós temos aqui 5 sentenças matemáticas e você precisa encontrar aquela que não é uma equação, denominado pela significação da palavra exceto. Vamos assinalar? Tempo para você! Assinalada! Identifique comigo aquela que é equação e aquela que não é a equação. Objetivo da sua proposta? Veja só, a palavra exceto significa afirmar que a sentença não é equação. Analisemos uma por uma. X é igual a 30 menos 12, ou seja, temos igualdade e temos incógnita, é equação, certo? 2y mais 6 igual a 10. Temos igualdade e temos incógnita, é equação. 48 igual a m mais 9. Temos igualdade e temos incógnita, é equação. E agora, 7p menos 7.
Apesar de termos a incógnita, o que é que está faltando aqui? Está faltando a igualdade, portanto, não é uma equação. E a letra E, 8z menos 3, correspondente ao primeiro membro, equivale a, é igual a 4z mais 12. Temos a igualdade e temos a incógnita, portanto, é também equação, certo? Diante disso, o primeiro membro, como nós acabamos de dialogar, são todos os termos antes do sinal de igual. E o segundo membro são todos os termos depois do sinal de igual, que você está retomando conceitos e dialogando aqui comigo pela tela da sua TV. Compondo a retomada na organização aí do seu caderno, certo? Registros e resolução são importantíssimos, conforme nós vamos combinando na sequência da aula, certo? Olha lá. Depois disso, retomemos. Veja, 10x menos 10 igual a 2 mais 8x. Tudo que está antes do sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual, nós chamamos de segundo membro. Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a raiz ou solução da equação. A raiz ou solução da equação é o valor que satisfaz a equação, isto é, torna a igualdade verdadeira. Informações importantes que você precisa organizar o registro aí no seu caderno. Tempo para você! Diante disso, adentremos na próxima proposta. Veja, descrição de situação. Pode-se afirmar que a massa de cada maçã, sendo todas idênticas, é de 120 gramas. Vamos retomar a ideia da relação de equilíbrio, representada por uma relação de equivalência, ou seja, uma equação. Veja, balança equilibrada é uma relação de equilíbrio, é uma relação de equivalência. Equivalência significa igualdade, ou seja, a massa do primeiro prato, que você chama de primeiro membro, é a mesma, é igual, equivale à massa do segundo prato, que você chama de segundo membro. Portanto, supondo-se todas as maçãs idênticas, isto significa dizer que elas têm a mesma massa, pode-se representar. Veja, M mais M mais M, logo são 3 maçãs, mais 20 gramas, é igual, equivale a 500 gramas. Portanto, pode-se escrever 3M mais 20 igual a 500. Perceba, M mais M mais M, 3M. Tudo bem?
aplicando os princípios aditivo e multiplicativo, tem-se. Veja, na continuidade do teu 7º ano, no 8º ano, no 9º, no teu ensino médio, dependendo do teu curso técnico ou curso de graduação, você vai aplicar as ideias aditivas e multiplicativas na determinação de representações algébricas que você necessitará fazer. Portanto, retome comigo essas ideias importantíssimas que sempre irão lhe acompanhar. Veja, tem-se a equação 3m mais 20 igual a 500. Perceba, temos igualdade, temos incógnita, é uma equação. Tudo que está antes do sinal de igual, você chama de primeiro membro. 3m mais 20. Tudo que está depois do sinal de igual, segundo membro. 500, né? Olha lá. Se nós temos aqui mais 20, sugere-se descontar 20 do primeiro membro. Perceba, aplicando o princípio aditivo, se você subtrai, desconta, diminui 20 do primeiro membro, você precisa subtrair, descontar, diminuir 20 também do segundo, para que a relação de equivalência, a igualdade se mantenha. Beleza? Olha lá, com isso nós vamos ter 3m igual a 480. Ler 3m é a mesma coisa que você ler 3 vezes m, certo? Isto sugere-se dividir ambos os membros por 3. É a aplicação do princípio multiplicativo. Se você está dividindo por 3 o primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, você vai dividir por 3 o segundo membro também. Tendo-se a terça parte, perceba que a massa de cada maçã é de 160 gramas. Portanto, não corresponde a 120 gramas, pois cada maçã tem massa de 160 gramas. Beleza? Tudo certo? Agora, relembrando, analisemos. Veja, temos aqui uma relação de equivalência, certo? O que nós estamos fazendo aqui? Acrescentou-se massa 2 ao primeiro membro. Para que a igualdade se mantenha, acrescenta-se massa 2 também no segundo membro. Ou seja, se 8 equivale a 8, isto significa dizer, com o acréscimo da massa 2, que 10 é igual a 10. Tudo que você faz no primeiro membro tem que se fazer igual no segundo para que a igualdade se mantenha. O que aconteceu? A igualdade se manteve, certo? Da mesma forma, se podemos acrescentar, podemos retirar. Olha lá, 8 equivale a 8. Retirando-se massa 3, 5 equivale a 5. Se você retira a massa 3 do primeiro membro, retira-se também do segundo para que a igualdade se mantenha. É a aplicação do princípio aditivo. Portanto, o que aconteceu? A igualdade se manteve, certo? Depois disso, a mesma relação de equivalência, 8 igual a 8. Preste atenção, aqui nós estamos dobrando a massa, ideia multiplicativa. Se você dobra a massa do primeiro membro, dobra-se também do segundo para que a igualdade se mantenha. 8 equivale a 8. Dobro de 8, 16. 16 equivale a 16. O que aconteceu? A igualdade se manteve. E se você pode dobrar quantidades, você pode repartir estas quantidades correspondentes às massas, certo? Ideia partitiva, ou seja, a mesma relação de equivalência, 8 equivale a 8, obtendo-se aqui a metade da massa do primeiro membro, tem que se também obter a metade da massa do segundo membro para que a igualdade se mantenha. Dividimos por 2, 4 equivale a 4. E novamente o que aconteceu? A igualdade se manteve. Portanto, aplicando-se os princípios aditivo e multiplicativo, tudo que você faz no primeiro membro faz-se exatamente igual no segundo para que a igualdade se mantenha, adicionando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Certo? Com isso, tem-se princípio aditivo. Adicionando ou subtraindo um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade, mantendo-a equivalente à anterior. Generalizando-se, tem-se. Olha lá. A é igual a B.
Se nós acrescentamos uma determinada quantidade C no primeiro membro, acrescenta-se também no segundo, no universo do conjunto dos números racionais. E o princípio multiplicativo, multiplicando ou dividindo por um mesmo número os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade, mantendo-a equivalente à anterior. Ou seja, se multiplicamos por um determinado número C o primeiro membro, multiplica-se também pelo mesmo número o segundo membro para a igualdade se manter, no universo do conjunto dos números racionais. Certo? Esta tela também é importante que você realize o registro de retomada. Tempo para você! Apliquemos as ideias aditiva e multiplicativa agora nas próximas relações de equivalência. Veja comigo, olha só. Sabendo que cada pacote tem massa P. Veja, P, P, P.
certo? Qual é a massa de cada pacote, dada a relação de equivalência a seguir? Perceba que na organização do seu caderno você só vai escrever proposta 3, letra A, escrever a relação de equivalência a lápis, aplicar o princípio aditivo, aplicar o princípio multiplicativo e dizer qual é a massa de cada pacote, certo? Não é para você registrar nem desenhar a balança, é para você dedicar-se à resolução. Tempo para você! Representando a primeira relação de equivalência. Veja comigo. P com P mais 3 quilogramas equivale a, é igual a 3 com 3 com 3 com 3. Perceba que nós podemos escrever essa relação de equivalência de uma maneira mais simples, né? Ou seja, P com P com P, 3P mais 3 no primeiro membro, e no segundo membro, 3 com 3 com 3 com 3 serão 12. Vamos aplicar os princípios aditivo e multiplicativo para resolver esta equação e determinar a massa de cada pacote P? Veja comigo, olha lá. 3P mais 3 igual a 12. Sugere-se subtrair 3 de cada membro. Se você subtrai 3 do primeiro membro, precisamos subtrair exatamente 3 do segundo para que a igualdade se mantenha. Portanto, tem-se 3P igual a 9. Sugere-se agora, aplicando o princípio multiplicativo, dividir ambos os membros por 3. A terça parte de 9, obteremos cada pacote com massa de 3 kg. Tudo bem? Tudo certo? Perceba que na aplicação dos princípios aditivo e multiplicativo, existe uma forma de registro mais prática para você. E é essa que nós vamos dialogar agora. Veja, de forma simplificada, garantido pelos princípios aditivo e multiplicativo, tem-se a mesma equação. 3P mais 3 igual a 12. Veja, se o 3 está adicionando, ele passa para o segundo membro subtraindo, garantido pelo princípio aditivo. Concorda? 12 menos 3, teremos aqui 9. Agora, o 3 que está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo, garantido pelo princípio multiplicativo. Concorda? Terça parte de 9, encontramos a mesma massa, 3 kg para cada pacote, certo? Esta tela é bastante importante, já deve estar registrada aí no seu caderno, no teu processo de resolução, e estabeleça junto comigo os comparativos de resolução na praticidade de registro na resolução das equações, certo?
olha lá agora a próxima proposta com o mesmo enunciado. Continuemos na proposta 3, mas agora você vai estabelecer a relação de equivalência e a resolução, conforme nós estamos dialogando aqui, para o item B. Mantemos a massa P para cada pacote. E agora? Cada pacote tem massa de quantos quilogramas? Tempo para você. E aí, deu certo? Qual é a massa de cada pacote? Vamos registrar aqui junto comigo, olha lá. P mais 3 mais 1 mais 1 no primeiro membro equivale a P mais 1 mais 3 no segundo membro. Escrevendo de forma mais simples. Até porque você já deve ter escrito aí de forma mais simples, porque a praticidade que você tem e desenvolve essa habilidade na resolução, certo? Temos lá P mais 5, equivalente a 2P mais 4. Vamos resolver a sua equação. Olha lá. Incógnitas para o primeiro membro, números independentes de incógnitas para o segundo, reorganizando a sua equação, aplicando o princípio aditivo. 2P que adiciona, ele passa para o primeiro membro, subtraindo. 5 que adiciona, passa para o segundo membro, subtraindo. P menos 2P, menos P. 4 menos 5, menos 1. Perceba comigo. Incógnita negativa, menos P é o mesmo que afirmar menos 1P. Vamos dividir ambos os membros por menos 1. E nós já sabemos que menos com menos é mais. Portanto, cada pacote nesta relação equivale a 1 quilograma. Tudo certo? Desenvolvemos agora o item C. E agora? Qual é a massa de cada pacote nesta relação de equivalência? Tempo para você.
aí, qual é a massa de cada pacote? Finalize essa discussão de retomada junto comigo aqui. Observe. Massa do primeiro membro, P mais P mais P mais P mais 1 quilograma, equivale à massa do segundo membro, P mais 3 mais 3 mais 1. Registrando, de forma simplificada, teremos P mais P mais P mais P, 4P mais 1, P mais 7. Da onde veio esse 7? 3 com 1 são 7. Beleza? Olha lá. Resolvendo a sua equação, aplicando o princípio aditivo, este P que adiciona, ele passa subtraindo ao primeiro membro. Este 1 que também adiciona, passa para o segundo membro, subtraindo. É a aplicação prática do princípio aditivo. Ele nos garante essa reorganização da equação. Incógnitas para o primeiro membro, números independentes de incógnitas para o segundo. Portanto, tem-se 4P menos P igual a 7 menos 1. 4P menos P, 3P. E 7 menos 1 são 6. Repartindo-se a terça parte, cada um dos membros, aplicando o princípio multiplicativo, a terça parte de 6 nos dá que cada pacote vai ter 2 quilogramas. Tudo certo? Tudo em ordem? Aplica os princípios aditivo e multiplicativo na resolução de equações? Beleza! Hoje aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Beleza? Tudo certo? Foi uma grande satisfação dialogar pela tela da sua TV. A gente se vê na escola. Cuide-se, preservem-se, previnam-se. Até mais. Tchau!